Fala, artista, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o tipo abstrato de dados, pilha. E não é sobre essa pilha aqui que nós vamos estar falando não, tá? Até poderia ser, se você imaginasse um monte de pilha, uma sobre a outra. Mas calma lá, vamos tratar desse assunto de outra forma. Vou mostrar aqui para vocês. Veremos então o conceito da pilha. O que é o conceito dessa pilha, essa abstração de dados? Eu vou fazer um projeto inicial com vocês, que já vai estar listado aqui no final desse vídeo. Você vai ter o projeto inicial para você aplicar a primeira pilha. E depois nós vamos fazer, de fato, a aplicação da pilha dinâmica. O programa principal define o que ele quer e o TAD ele só executa o que for solicitado para ele. Calma lá que a gente vai chegar nesse ponto. Vamos com calma. Não tem como sair correndo aqui com a informação, porque eu peço até que vocês entendam. Os videoaulas têm que ser mais rápidos, objetivos e tudo mais. Só que eu não posso deixar a minha essência de lado. Eu gosto de ensinar corretamente. Eu gosto que você compreenda de fato o que é a programação. E não que você só aprenda a fazer o que eu falei. Não. Eu quero que você pegue esse conhecimento e você aplique em outras coisas. E aí depois eu vou deixar um desafio aqui para você implementar um jogo. Eu já usei esse conceito de pilha em jogos e no robô financeiro que eu implementei. E você usa pilha todos os dias. Você que é programador e não sabe o que é uma pilha, você usa pilha todos os dias e não sabe. O Stack Trace é uma pilha. Quando você chama uma API, ela dispara uma sequência de eventos, onde ela faz um empilhamento de vários métodos. E aí quando dá um ruim em algum método, cai no exception. E aí o Stack Trace vai lá e retorna todos os métodos de baixo para cima que deveriam ser executados e até onde chegou o processamento. Você sabia disso? Então nessa videoaula eu vou explicar o conceito da pilha. E assim que você souber o conceito da pilha, você vai no projeto base, onde a gente vai estruturar o nosso TAD, vai começar a estruturar o nosso TAD. Depois nós vamos partir para um outro vídeo. Aí esse vídeo é um pouquinho mais longo, vocês têm que ter paciência, porque é um pouquinho complexo de passar essa informação para vocês. É um pouquinho complexo de vocês entenderem, eu tenho certeza que muita gente vai ficar com dúvida. E aí depois eu passo um desafio para vocês, que é desenvolver um jogo. E quando você fizer na prática o desenvolvimento de alguma coisa utilizando o TAD pilha, aí pronto, você vai de fato saber o que é o TAD pilha. E ele é muito importante para você saber, porque lá na frente você pode até não precisar implementar. Só que você vai estar usando frameworks que usam o conceito de pilha. E aí quando você tiver um empilhamento de funções, como é que você lidar com isso? Como é que você está dentro do framework que utiliza um conceito que você não sabe programar? Então eu acho que é muito importante para você conhecer o conceito de pilha. Para explicar o conceito para vocês, a gente vai para o quadro aqui agora. O conceito da pilha é esse daí, ó. Ele é chamado de LIFO, né? Em resumo, ele é chamado de LIFO. Last in, first out. O que significa isso? O último a entrar é o primeiro a sair. Então você tem que imaginar que é uma pilha de informações. Coloquei aqui um exemplo de duas pilhas, a pilha A e a pilha B. Ambas essas pilhas têm 4 posições, né? Deu 0, 1, 2 e 3. Ah, mas isso é um vetor. Um vetor de baixo para cima, de cima para... É um vetor. Não tenha dúvidas que isso é um vetor. Só que é uma abstração de dados. Quando você abstrai algo, você precisa imaginar que aquilo está organizado de uma forma. Para quê? Para ficar simples o entendimento. Abstração de dados nada mais é do que isso. Você imaginar uma organização de dados na memória, sendo que lá na memória não tem nada organizado. E aí a regrinha básica desse TAD é simplesmente quem entra por último sai primeiro. Não é igual a fila. A fila entrou primeiro, sai primeiro. Aqui não, é quem entra por último sai primeiro. Imagina isso daqui, ó. Você pode imaginar aí uma pilha de livros ou uma pilha de pratos na cozinha. Se você tem uma pilha ali de 10 pratos, quando você vai pegar um prato, claro, há exceções, há quem quer pegar o prato de baixo.
Mas a regra aqui é pegar o prato de cima. Aí você vai lavando os pratos e vai colocando por cima. E aí quem vem pegar o prato vai pegar o prato de cima. A regra é essa. E para isso a gente usa uma variável chamada top. O que o top vai fazer? A gente vai criar uma variável top. Isso aqui é importante você entender isso daqui. O top, ele armazena a posição de entrada do próximo elemento. Então decore isso. Decore isso. Nesse momento aqui, ó, a pilha B tem algum elemento? Não, não tem nenhum elemento. Então se eu fosse colocar um elemento, eu ia colocar o elemento em qual posição? Na posição 0. E quem vai armazenar essa posição de entrada do novo registro? A variável top. Então nesse momento a variável top estaria 0. Coloquei um produto aqui, ó. A variável top vai ficar valendo 1. Vai ficar valendo 1. Então essa variável é importante você decorar o que ela faz. E o que ela faz é simplesmente armazenar a posição do próximo elemento que vai entrar. E se eu chegar e falar assim, eu quero imprimir o produto que está na pilha B. Você vai chegar para top e falar assim, qual é a próxima posição? É 1. Então, ou seja, não tem ninguém lá. Aqui na posição 1 está nu. Não tem ninguém lá. Mas basta eu pegar top menos 1, que eu tenho a posição do último elemento. Nós vamos ver isso na prática depois no próximo vídeo. Mas o conceito da pilha é esse daí. Você tem uma pilha de informações que vem de cima para baixo. E sempre que um produto entra aqui, uma informação, a variável top vai sendo alimentada para armazenar a posição do próximo elemento de entrada. E a pilha também, ela tem uma posição máxima. Então a gente vai ter um max registro lá. A gente vai ter uma outra variável para registrar a quantidade possível e máxima dessa pilha. Uma pilha ela tem que ter limite. Assim como uma fila, ela tem que ter um limite. Mas a pilha vai ser circular? Não, a pilha não é circular, a pilha não tem nada a ver com isso. A pilha é outro conceito completamente diferente da lista. E se você ainda não assistiu a videoaula da lista, vai lá assistir, eu vou deixar no card aqui em cima. É importante você também conhecer a fila. E esse conceito aqui, sinceramente, eu gosto muito desse conceito. Esse conceito é muito bacana. E ele é utilizado em muitas coisas. Inclusive, quando você está digitando seus códigos aí, você vê que o compilador de vez em quando traça umas linhazinhas vermelhas indicando para você que está errado o que você fez. Você acha que isso é feito como? Galera, tem muita gente que não sabe disso, cara. Tem muita gente que coda e não sabe o que é uma pilha. E não sabe onde ela é utilizada. Ela é utilizada em quase tudo. Todo programador usa pilha. E nem sabe às vezes. Estuda esse TAD é maravilhoso. E aí decore, é só decorar. O último que entrou é o primeiro a sair. Entrou um produto na posição 0, depois entrou um produto na posição 1. Se eu fosse tirar um produto daqui agora, quem é que vai sair primeiro? O produto na posição 1. É simples assim. Se a pilha estiver cheia, não pode entrar elemento numa pilha. E se ela estiver vazia, obviamente eu não consigo remover nada dela. Decore aí. LIFO. Last in, first out. É só decorar isso daí e ir para o próximo vídeo, aonde eu vou mostrar na prática como você implementa esse tipo abstrato de dados. Beleza? Programar é arte. Valeu!